que falei que vai no ar? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Você Pode. Esse podcast a gente sempre traz aqui um convidado, um empreendedor, para contar a sua história de sucesso, de superação e de desafios, para inspirar vocês no dia a dia, na tomada de decisões, como que a gente cresce o nosso negócio, como que nós solucionamos os nossos problemas no nosso dia a dia. E para isso que nós estamos aqui. E hoje, nosso convidado especial é a Ellen da Padaria Felicidade. Seja Tudo bem-vinda, bem, Ellen. Bruno? Tudo Né? bem. Obrigada, né, pelo convite. Fiquei lisonjeada, né, para poder estar aqui, né, contar um pouquinho da minha experiência e estou à disposição. Isso aí, é o que a gente que agradece, né, por aceitar o nosso convite, para trazer a sua história, como que você começou o seu negócio, o que que te motivou, para a gente começar e conta para nós quem que é a Ellen, o que que ela faz hoje, o que que ela trabalha. Então, eu sou a Ellen Rose, né? Eh, Sou empresária, sou mãe, né? Mãe do Pedro e da Júlia, né? E já, né, não comecei como empresária, né, minha vida aí profissional, né? Minha primeira formação é fonoaudiologia, né? Atuei como fonoaudióloga, né, aqui em Passos e também em São Sebastião do Paraíso. Mas o maior tempo aqui em Passos, né? Então, praticamente atuei quase 30 anos, né, como fonoaudióloga. E aí depois, né, resolvi empreender. Né? E assim, o empreendedorismo, né, ele surgiu assim, achei que nem tinham essa pegada, né? E por causa da própria formação, né, da minha profissão. Mas eu tenho também, né, minha família toda aí vem dessa linhagem aí, né, de padaria, né? Meu avô teve padaria aí mais de 60 anos, né? Depois meus pais, né, eles adquiriram a padaria do meu avô, né, junto com uma tia, né, elas são as duas irmãs, né, e, e foram sócias durante 30 anos, né. Já tem um tempo, né, que meus pais venderam a parte dele, hoje a padaria é uma padaria tradicional em Passos, né, e hoje é só da minha tia. E aí resolvi, né, empreender nessa área aí de padaria, né. Então, assim, meio que no sangue, né? Mas, assim, a questão do empreendedorismo, né? Quando eu me mudei, acho que em 2005, para São Sebastião do Paraíso. E aí lá eu, né, comecei a empreender, assim, meio que eu caí nesse lugar, né? A gente tinha um grupo de amigos lá, né? E eles, né, a gente sempre fazia alguns eventos, né, algumas reuniões, e eu lembro que uma vez tinha uma menina de Passos, né, e ela falou: nossa, você não faz aquela torta da padaria da sua mãe? Faz para você levar, né, para a gente experimentar, né, o pessoal experimentar. Eu falei: faço, né, aí fui, fiz a torta, levei a torta. E aí o pessoal comeu a torta e no mesmo dia teve uma pessoa que é de lá, né, de Paraíso, e aí ela já quis encomendar uma torta, né? Ela falou: você faz para o aniversário da minha filha, né? E aí eu falei: né? Ela até chamou a Andréia. Falei: Andréia, não, nem faço para vender, né? Aí eu falei: não, mas eu faço para você. Aí ela: não, se não for para comprar, então não quero, né? Aí, quando vê ela, aí ela ficou assim a conversa. Aí passou 2 dias, ela me ligou: não, Ellen, eu quero a torta assim. Aí eu falei: não, então eu faço para você. Aí fiz, né, dei um preço e tal. E aí, a hora que eu fui entregar a torta, ela já me encomendou mais duas e perguntou se eu fazia doces também, né? E aí eu falei: sim. Aí eu fui assim, né, acho que já veio essa questão do empreendedor, né? A coragem, né? Porque eu brinco hoje, né? O empreendedor hoje, a gente tem que... É isso que a gente escolhe todo dia, né? A coragem. E aí ela perguntou se eu fazia doce. Eu falei: sim, faço. Nunca tinha feito doce. Fazia às vezes um brigadeirinho de aniversário, né? De festa de aniversário de filho e tal. E aí fui aprender a fazer o doce, né? Eu tenho uma prima aqui em Paz, né? Que trabalha com doce, que é até a Dúnia Brandão, né? E aí ela me auxiliou naquele momento, né? Me ajudou bastante. E quando vê, a coisa foi crescendo assim de uma maneira assim, sem planejamento, né? Assim, na verdade, nem imaginava que eu fosse empreender, né? Nessa área, né?
apesar de já ter assim, né, de gostar, de já ter aquela coisa assim das reuniões que a gente fazia, né, na família, né, até hoje a gente faz. Então, né, muita coisa diferente, muita comida, né, muita sobremesa. E quando vê, começou a surgir aí um negócio, né? E aí lá em Paraíso eu trabalhava mais com a parte assim de confeitaria, né? Fazia os bolos, né, as tortas e os doces, né, para festas, até para casamentos, né? E foi mais ou menos aí, né? E a coisa assim, na verdade, Bruno, cresceu tanto que eu lembro que a minha filha, né, a mais nova, ela tinha um mês mais ou menos de idade. E eu cheguei em casa, quando tive a notícia assim, que Renata Guiar tinha me ligado para mandar uma caixa de degustação para um aniversário, uma festa. E aí Renata Guiar, né, hoje também ainda, né, famoso, mas naquela época assim ele fazia os casamentos assim das atrizes, tudo, tinha acabado de fazer daquela Jimenez, né? E aí fui e levei para ele, né, uma caixa de doces, né? E aí quando ele abriu assim, né, a caixa de doces, ele, nossa, né, assim, não acreditou, de verdade. Ele ficou assim surpreso com a caixa que eu levei, né? E aí a gente negociou, né, que a degustação, né, fui explicar os doces e tal. E ele falou assim para mim, eu vou colocar seus doces no casamento da filha do Gilberto Gil. Aí, tá, né? Mas assim, saí de lá, fui embora e tal. Falei, não vai me chamar, acabou de me conhecer, né, agora, né? E não é que passou, assim, alguns dias, a secretária ligou, né, encomendando, e aí era o casamento da Marina, que casou com aquele maquiador da Globo, Torquato, e o casamento era no Rio, né? E aí fiz, né, alguns doces, saí até na revista Caras, então assim, foi assim muito muito legal, né? Sim. E aí a gente acaba, né, vendo que é por aí as pessoas gostando, comprando, né? E eu acho que o empreendedor é isso, né? É a hora que a gente começa realmente a ver o que a gente está proporcionando assim para a comunidade, né? Para a sociedade, né? Que aquele produto que você está, né, seja qualquer área, ele está sendo aceito no mercado, né? E isso vai, né, a gente vai ganhando assim, né, mais força, né, para continuar, ainda mais assim nessa área, né, de alimentação. Mas foi mais ou menos assim, né, o empreendedorismo aparecendo na minha vida, né? Depois de um tempo eu voltei para Passos, né, em 2009, né? Aí eu voltei para a Fono, né? Ainda fiquei bastante, né, mais alguns anos na Fono. E depois, em 2019, né, pouco antes assim de 2019, final de 2018, já veio aquela vontade novamente, né, de empreender. Como eu vim da fonoaudiologia, né, a gente tem um perfil assim profissional bem diferente, né? Então assim a gente lida, mas a gente lida assim com o público, mas diretamente assim só com o paciente ou então com a família do paciente, né? Então a gente tem assim pouco contato assim social, né? Nesse sentido. E já, né, com uma empresa assim, então por exemplo de doces, né? Já é completamente diferente, né? Então eu podia assim treinar e ver, na verdade, o quanto eu era também capaz de vender um produto, né? Então assim numa conversa e na verdade assim quando eu comecei não só o produto, né? Principalmente eu falo assim quando a gente atendia uma noiva, né? Então a gente estava vendendo ali um sonho, né? Uma coisa para complementar o sonho, né? Daquela pessoa. Então assim isso foi, né, cativando, aquecendo muito meu coração nessa área aí, né, do empreendedorismo. Sim. Nessa época que você estava vendendo os doces ali, você não estava com a Fono, não, estava os dois juntos? Lá em Paraíso eu iniciei, né, eu atendi assim, mais na parte pública, né, institucional, não tinha um consultório, né, particular, aqui em Passos sempre foi só consultório. Aí, mas logo eu já parei. Não dava para levar, porque assim, a coisa foi de uma vez, sabe? Foi. Sim. Perguntando realmente foi um sucesso, né? Perguntando realmente nesse sentido, né? De tempo. Né?
Isso, é. Então, que lida com a gestão de tempo em dois sistemas, né, ou dois processos totalmente diferentes, né? Ah, é, assim, aí não dá, porque assim, na fono você tem os horários marcados, né? Sim, E é assim, né, horário comercial. E aí, né, na parte ali, né, os da eventos. confeitaria, né? é, o horário assim é bem amplo, né? Então, e eu fazia em casa também, né? Eu tinha um espaço legal em casa, eu fazia em casa, mas, né, começou a tomar bastante meu tempo, né? Cheguei a abrir, né, 2 anos eu abri loja, assim, sazonal, né? Naquela época, assim, por exemplo, de Páscoa, aí eu abri a loja durante um mês, né? Então, assim, nossa, era uma outra pegada, bem legal mesmo, né? Eu fazia os ovos de Páscoa, né? E em Paraíso não tinha, assim, muito isso, né? Praticamente eu que fazia, né? Tinha, assim, às vezes algumas pessoas, assim, mais caseira, né? Como hoje tem, a gente sabe que tem tantas mulheres, né? Que são empreendedoras, assim, que tem, assim, às vezes para aumentar a renda da família, né? Faz em casa, ou então faz, né? Também período, assim, né? De datas assim comemorativas, né? Sim. Hoje a gente vê que tem assim muitas, né? Muitas pessoas que fazem isso, né? Principalmente na área da alimentação e da confeitaria, né? E depois às vezes até ainda surge aí, né? Um outro negócio mesmo, né? A pessoa às vezes cresce, né? Naquela área ali, né? Então, mas para quem não queria montar um negócio, né, que você estava comentando aí, tava pensando, aí, para quem não queria ainda não vender nem nada, fez meio que pro hobby, para vou agradar a pessoa ali, Isso, eu acho que foi bem isso. a primeira torta ali, vou fazer para agradar ela, né, que é Isso. gostoso, deixa eu ver, Uhum, trazer essa experiência para ela. uhum, E depois o segundo movimento ainda assumir esse risco, né, esse compromisso de não, vou falar um sim para uma uhum. coisa que ainda não fiz, que ou melhor dizendo, eu não sei fazer. Não sei nem fazer. Porque assim, cozinha, essas coisas, a gente sempre, né, por causa da questão assim, da familiar, né, hereditário aí, né, e a gente acaba fazendo, mas cozinhava assim em casa, né, uma sobremesa ou outra, e eu nunca fui de verdade dessa área muito assim do doce, Então, mas como que né, você e como de repente você descobre uma habilidade, né. então, essa é a minha pergunta é nesse momento, né? Como que te motiva ou que motiva o empreendedor a responder essa pergunta, né? Eu falo assim, Uhum, Ellen, você faz doce? A pessoa que te fazendo a pergunta ali, teoricamente, ela não conhece a realidade sua. uhum, Ela viu o seu produto ali na ideia da isso, torta salgada, né? isso, Isso. uhum, Aí ela faz a pergunta, olha, você faz doce? Ela não conhece a realidade toda. uhum, O que faz você falar, o empreendedor falar, ou assumir esse compromisso? Não, faz. Ainda mais que era no sentido comercial, correto? uhum, Não no isso, sentido assim de, você faz, no sentido de uma conversa, de bate-papo, uhum. né? Mas sem compromisso. Agora, você faz? Não, faz, então eu compro. Uhum. Como que é isso? Ah, eu acho que é bem isso. Eu acho que é uma coisa assim que toca, assim, acho que é uma coisa que toca a nossa alma, nosso coração, né? Eu acho que é bem isso. Porque às vezes vem de encontro a alguma coisa que a gente tem aqui dentro, né? Alguma coisa assim, né? Da linhagem mesmo, né? E de repente a gente, acho que, né? Acende aquela luz ali e você fala assim, não, peraí, eu vou ali. Né? E assim, assume, é o que você falou, né? Você vai assumir, né? Sim, E realmente, né, eu lembro assim, nossa, como eu assim, passei aperto mesmo, nesses primeiros, né, nesse primeiro mês até, porque assim, não tinha material, né, e aí para fazer os doces que ela queria, a gente precisa de todo, assim, não é simplesmente você fazer ali, às vezes, um brigadeiro, um doce de enrolar, não era isso. Era um doce, assim, mais requintado, então exigia, assim, você fazer uma capinha de chocolate, fazer o recheio. Então, assim, eram várias etapas para a gente concluir aquele doce, sim. né? Vários processos, né? Vários processos. E, e de repente, assim, né? Fui lá, comprei uma coisinha, comprei outra e comecei, né? E foi até assim, né, vou até contar aqui uma coisa que foi interessante, que assim, aí a gente vem isso mesmo, né? Não sei aonde que a gente arruma essa coragem, né? Porque e assumir mesmo o risco. E eu acho que assim, hoje eu vejo, olhando assim para mim hoje, né, o que eu passo assim, né, hoje na minha empresa, é realmente assim, a gente todo dia a gente está assumindo um risco, na hora que a gente acorda, né?
assumir o risco daquele dia, só que a gente não acorda com isso, com esse pensamento, né? O nosso pensamento, na verdade, é com a coragem de enfrentar aquilo, né? Eu acho que a gente não entra pelo negativo, né? Acho que vem sempre a gente realmente acreditar, né? E o meu, né, a minha empresa é realmente isso, né? Claro que a gente tem hoje uma confiabilidade, uma credibilidade, né? A gente constrói tudo isso, mas é uma coisa assim altamente perecível, né? E são os riscos. A gente tem o risco não só de abrir a porta, mas a gente tem todo o risco da produção também, Sim. né? Então assim, mas eu acho que é isso. Eu acho que quando a gente fala realmente é uma coisa que a gente faz com o coração, né? E a gente acaba indo pro negócio mesmo, né? Ah, sim. Exatamente. Ao contrário de uma loja de eletrodoméstico, uma loja de roupa, alguma coisa de um item que a gente costuma dizer que não é tão perecível, até mesmo parte ali do supermercado, do arroz e do feijão, se você não vende hoje, você tem, o produto está lá no estoque ainda, você pode vender ele amanhã. Não há uma perda. Agora, quando a gente já vai realmente para os produtos que é o do dia, né? Um pão, um biscoito é um dia ou outro, mas bolo, 2 dias, mas a grande maioria ali dos seus produtos é 2 dias. Sim, sim. Você não consegue deixar ele muito tempo ali no estoque para poder ficar comercializando ele. Realmente é um risco que tem que ser muito bem medido ali e a confiança no cliente. Isso, mas a gente também, assim, né? Eu sou uma pessoa, assim, que eu procuro, assim, o máximo atender o meu cliente, né? Sou bem flexível, né? Vou te dar um exemplo aqui que aconteceu agora há pouco, antes de vir para cá, né? Fui levar um café, né? Para um evento que está tendo, um evento da catequese, na Igreja da Matriz. E aí, assim, primeiro, a hora que você vai entregar, para mim, assim, é o que, né, enche mesmo meus olhos, meu coração, e aí eu sei que eu posso continuar, né, por todo esse processo que a gente está vivendo, assim, né, na atualidade hoje, né, e aí eu sempre falo, não, continuo, porque é esse o meu propósito mesmo, eu estou, né, atingindo o meu propósito, né, com a padaria. Então as meninas vieram buscar, né, no carro, nossa, vamos comer já agora, nem vamos levar lá dentro, né? Então assim, nossa, é o melhor bolo. Então assim, isso é o que vale a pena. Isso aí não tem preço, né? Você preparar e a pessoa já com o olho, né? Porque a gente come com os olhos, né? E a hora que a gente então confirma o que a gente viu com os olhos, aí é melhor ainda, né? E aí depois passou um pouquinho, ela me ligou, ela falou, Ellen, você pode trocar o sabor do bolo da tarde? O bolo vai agora, às 3 horas, então já está pronto, né? Porque tem muita gente que está fazendo uma penitência por causa de chocolate. Aí eu falei, não, tudo bem, vamos adaptar. Aí falei assim, eu posso então te mandar pão de queijo, porque pão de queijo eu consigo na hora, né? Então a gente já fez a adaptação ali na hora para quê? Para atender realmente a necessidade, porque, né, não tem sentido sobrar tudo ali, né? Então assim, isso eu sempre, né, eu tenho algumas clientes que ela fala, nossa, Ellen, isso é da última hora, né? Socorre mesmo, né? Então assim, não só para socorrer, mas também assim, às vezes para adaptar, né? Porque às vezes a gente planeja uma coisa, né? E isso eu faço assim com muito prazer, sabe? Isso aí realmente eu faço com muito prazer. Esse atendimento ao cliente eu faço questão, né? Pode ser um coffee break assim para 6 pessoas. Eu faço questão de eu mesma atender o cliente, né? Para entender o que ele quer, né? Para entender o que a equipe necessita ali, né? Ou então se é um evento maior também, né? E aí a gente vai assim, né, adaptando, é bem personalizado, né? Meus coffee breaks, eu falo assim, é bem personalizado, que olha assim, tem um público que é um pouco mais masculino, então, né, o que a gente já sei o que a gente vai estar servindo ali. Não, já é uma pegada assim, às vezes de o pessoal já faz um pouco de dieta, né? Então vamos levar algumas coisas que vão atender, né? Então uma baguete recheada, né? Um sanduíche natural. Então assim, isso eu faço questão mesmo né? de atender, personalizar, né? Porque eu acho que hoje é um diferencial meu, sim. Hoje eu coloco como isso mesmo, é um diferencial da minha padaria.
Então, a padaria, a confeitaria sequestrou você da fonoaudiologia. Sequestrou. É engraçado que assim, isso é importante, né? É legal para a gente ouvir. Até hoje as pessoas me ligam. Nossa, Ellen, por que você não volta, né? Hoje o mercado da fono está super escasso, né? E aí, quantas pessoas ainda, né, vão volta para o consultório, né? Algumas parceiras que eu tinha, né, já tive como sócias, né? E aí eu falei, não, agora, agora já é outra coisa. E na verdade, assim, me sequestrou, né? Mas foi assim um encerramento mesmo que eu fiz, né, da minha carreira, né, como fonoaudióloga. Eu acho que eu já tinha chegado num ponto que eu já tinha cumprido ali o meu propósito ali, né, com a fonoaudiologia. E aí veio, né, essa ânsia aí de novo, né, para empreender. A gente estava passando também, né, um processo assim ali, né, na minha família, né, um processo financeiro, e aí veio mais ainda essa vontade assim, né, de realmente de empreender, né? E aí acabei escolhendo a padaria por Pela história. nasci na padaria, né? Nasci dentro da padaria. Então, Sim. assim, realmente foi assim, né? Esse o motivo. Eu tive uma outra padaria antes dessa, né? E não deu certo. A gente abriu a padaria, assim, não tinha nem um ano de padaria, veio a pandemia, né? E aí a gente estava num local muito comercial, né? Que era na Avenida da Moda. E aí a gente, né, fechou o comércio, então a gente enfrentou toda aquela questão assim, né, da pandemia, né? Então o comércio realmente, né, sofreu muito, apesar de estarmos dentro da parte da alimentação, né, que era uma parte que estava assim, um pouco mais liberada, mas ali a maioria dos meus clientes eram clientes que frequentavam a avenida. Entendi. Né? Então, assim, era um número assim, flutuante, né, de pessoas que vinham. Então, assim, é uma época, assim, às vezes, de uma promoda, né? Então, assim, aí, claro, o fluxo era muito maior, né, de pessoas, mas a gente estava muito ali, dependendo daquele comércio ali, né? E aí, com a pandemia, acabou, assim, desestruturando bastante, né? Então, assim, a gente tinha praticamente nem um ano de padaria, né? De empresa, e aí realmente prejudicou bastante, né? E aí eu acabei, assim, a gente acabou resolvendo fechar, né? E no início de 2019, a gente ainda estava 19 não, 21, 2021, né? 2020, agora confundi, 21. 21, segundo ano da pandemia. Isso, foi o segundo ano, né, da pandemia. Isso. Aí no início do ano eu, né, achei, né, um ponto lá na Avenida Liquinha Silveira, né? É um ponto assim bem legal, um ponto de esquina, né? Mas tinha um comércio lá que já fazia uns 4 anos que estava fechado, sabe? E era completamente diferente, era farmácia, né? Mas aí escolhi, achei que realmente era ali, né? E aí montei a padaria para mim lá, né? E aí no meio do ano, assim, já veio também o divórcio, né? Eu decidi pela separação e acabei que tive que realmente enfrentar bastante coisa, né? Ainda estávamos na pandemia, eu lembro que assim, tinha uns 15 dias que eu tinha aberto a padaria e aí veio uma portaria, né, da prefeitura que a gente tinha que fechar tinha que fechar às 5 horas o comércio, né? E eu falei, gente, foi assim uma loucura, porque o pessoal do bairro, né, trabalha no centro, vai para o bairro, para casa, e era o horário que ele ia na padaria, a padaria estava fechada. Nossa, foi um transtorno, né? Mas assim, deu certo, né? Graças a Deus, passou, né? Deu tudo certo. E eu acho que assim, né, claro que né, os comércios também tiveram essa mesma oportunidade que eu, né, de estar reestruturando, né? Mas assim, ali realmente eu montei um ponto, né, de comércio, fui muito bem acolhida, né, no bairro. Hoje ali assim, né, a padaria realmente é referência. Eu tenho um diferencial também, eu tenho uma terça-feira do pão de queijo na padaria, e aí vai a cidade toda comprar o pão de queijo, né?
E é o mesmo pão de queijo. Você, né, trouxe para você, Liz, é o mesmo pão de queijo. Se você for comer hoje, você vai comer na terça, né? Tem uma promoção, né? Mas a qualidade é a mesma, né? E isso é uma coisa assim que realmente, para mim, é a primeira coisa, né? É a qualidade do produto e o atendimento ao cliente, né? E quanto assim a questão da qualidade, né? Isso aí eu aprendi com meu avô, né? Ele falava, e é interessante assim que ele falava, né? Não quando eu comecei a trabalhar com essa área, não, porque aí logo ele, né? Já adoeceu, né? E faleceu, mas antes ele falava muito isso pra gente. Ele falava assim que qualquer trabalho a gente tem que sempre preservar muito pela qualidade, né? E sempre manter, né, essa qualidade. Aí ele citava o exemplo, ele falava assim, uma pessoa que vem aqui na minha padaria e ela vai comer aqui uma rosca. Daqui 2 anos ela volta, ela tem que comer a rosca e sentir o mesmo sabor, né? E aí, na verdade, né, hoje a gente até comenta isso na família. E lá atrás, né, sei lá, mais de 20 anos atrás, ele já falava de memória afetiva, Sim. né? Hoje o mercado já deu nome a isso, né? Sim. Mas ele falava muito isso, né? E isso realmente é uma coisa assim que é um diferencial, né? E hoje o cliente busca por isso, né? Porque não tem coisa assim melhor que você comer uma coisa, você fala, você, né? Ir lá para sua memória afetiva, às vezes da infância, de uma avó que fez um bolo, de a mãe que fez um bolo, né? Sim. Isso realmente É importante, ainda mais isso. hoje em dia, que a gente está tendo muito mais produtos industrializados. Uhum, Hoje em dia a população abre muito mais um pacote, no sentido de um pacote de bolacha, um pacote de uhum, salgadinho, comprar comidas prontas, do que de realmente ter o preparo e o cuidado com a comida. uhum, A gente percebe, é muito nítido isso. As pessoas hoje em dia não cozinham muito em casa, uhum. não preparam o seu alimento, ela só vai lá, compra, vai num lugar, compra e não tem essa questão dessa memória afetiva. Isso. Principalmente os autos industrializados. Uhum, Que aí ali, em termos de nutrição e nutrientes, não tem quase nada. A gente poderia até descartá-los. isso. E a gente conseguir entregar isso para o cliente, porque não está sendo aprendido também, né? Uhum. Os jovens de hoje em dia não estão tendo Sim, a aprender a cozinhar. isso é verdade. Vamos supor, com certeza, você lá com 14 anos, que você tinha mais ou menos, você já sabia cozinhar, fazer um arroz, um feijão, ou não? Uhum, sabia. Sabia? Sabia. Ufa, deu certo Eu tenho uma exemplo. história, eu tenho uma história, Bruno, muito engraçada, que eu falo assim, né? A mãe fazia muitas coisas em casa, né? Já tinha, ela comprou, meus pais compraram na padaria, eu tinha 8 anos de idade, né? E aí eu lembro que assim, nossa, a gente já tinha padaria, acho que tinha acabado de comprar a padaria. E aí eu quis fazer um bolo em casa. Eu tinha mais ou menos isso, uns 9 anos. E aí fui lá, peguei caderno de receita, né, tal. Aí a mamãe falou assim, me chama qualquer dúvida que você tiver. Mas eu fui assim, né, nossa, eu que vou fazer o bolo. Aí tá bom, aí fiz o bolo lá e aí eu lembro direitinho, tinha lá na receita que eram 2 colheres de pó royal, né, que é o fermento em pó, Sim. colher de chá. E aí, gente, para mim era, nem sei que nome que tinha as colheres, nem sabia que tinha, Colher, né, colher. essa medida, né? E aí eu fui lá e coloquei a de sobremesa. E aí fiquei quieta, né? Fiz o bolo, achei que era aquela colher, né? E aí o bolo fez assim, ó, no forno. Quando veio, deu um estouro assim, tchum, vazou tudo no forno. Nossa, aí abri a boca e chorar. Aí fui lá, né? A mamãe tava fazendo umas coisas no quarto, aí cheguei lá e comecei a chorar. Falei, nunca mais eu vou fazer bolo na minha vida, não sei o quê. E aí ela falou assim, mas vai. E minha mãe era muito brava, sabe? Aí ela falou assim, vai fazer agora. Aí eu falei assim, não vou, não sei o quê. Aí ela falou assim, eu não falei pra você me perguntar? Você não sabe, a gente tem que perguntar. E aí ela foi lá e me perguntou, qual colher que você colocou, né, de fermento? Aí eu mostrei, aí ela foi e mostrou que eu tinha que colocar, né, que era metade da colher, né, a quantidade seria metade, né. Aí ela foi, explicou direitinho e eu fiz o bolo chorando, de verdade. Eu falei, nossa, achei que eu nunca mais ia fazer bolo na minha vida, né. Mas não, a gente
né, continuei fazendo, né? Sim. E, na verdade, é isso, né? A gente já era tão pequena e já queria fazer alguma coisa em casa, né? Já queria fazer bolo, alguma coisa, cozinhar, né? Sim. E você vê que e hoje em dia, né, pegando o exemplo meu lá de casa, a minha menina sabe cozinhar, mas bem pouco. Uhum, Quase nada. uhum. E você vê que cada vez vai passando, essas habilidades vão sendo menos passadas para frente. Não, até a minha mesmo. A minha tá tendo mais interesse de cozinhar agora. Ela tinha, assim, gostava de fazer às vezes um brigadeiro, alguma coisa, né? As amigas iam para casa, fazia uma palha italiana, né? Mas, assim, cozinhar mesmo agora que ela tá interessada, né? Ela terminou o terceiro colegial, vai morar fora, né? Logo. Aí surgiu a Aí necessidade. já, acho que vem meio... Mas é engraçado que ela, assim, até ela vê que ela tá até gostando de fazer, né? Sim. Mas isso é legal mesmo, Sim, e é muito bom. importante, né? Com certeza. E assim, né, a gente está falando sobre a questão dos industrializados, né? Hoje a gente tem um mercado assim muito grande, né? Se eu quiser montar uma padaria hoje, não quiser produzir nada, eu consigo manter a padaria. Por quê? Porque hoje a gente tem pão congelado, pão de queijo congelado, a gente tem toda a parte de massa doce, que aí você compra e dá o acabamento, né? Então hoje você tem até croissant, tudo. Você compra tudo. Você pode montar uma padaria Sem ter experiência. sem ter experiência e sem nenhuma produção, só a parte de acabamento, né? Mas hoje você vai na minha padaria, todos os meus produtos são feitos na padaria. Todos, todos. Todos têm uma receita. Né? Então, assim, hoje não tem nada, né? A gente sabe que tem muita gente hoje que está, até mesmo pela necessidade, né, do mercado, pela falta de mão de obra, né? Muitas padarias, assim, estão adaptando aí né, principalmente ao pão francês congelado, né? E tem, sim, produtos de né, de ótima qualidade, mas que também tem a diferença muito grande do que você faz, né? Então... O sabor é completamente diferente, né, de um pão francês, né, um pão mais simples, né, eu falo assim, o produto mais simples da padaria é o pão francês. Ele vai água, farinha, sal e fermento, só, né? E aí o diferente, né, o que diferencia é realmente o processo, né, de fazer aquela massa, né, de modelar aquele pão e de assar também, né? Então tem todo um processo aí das etapas todas, né, do você chegar no pão, né? Sim. Mas assim, todos os meus produtos, todos são feitos na padaria. Não tem nada, todas aquelas bolachinhas, né? Aquelas miudezas, tudo eu faço. Cada uma tem a sua receita, né? Não é uma receita base, né? Mas não, cada uma tem a sua receita. E claro, né, muita receita também, né, familiar. Que deve até quase dando 100 anos. Oi? Com Mais quase ou menos. 100 anos. Eu acho que história. sim, mais ou Aí menos você falou isso. do seu avô, Isso. do seu pai e para você. E agora eu montei a minha. Já dá. Eu tenho tia, né, que tem, né, padaria em Vitória, tem padaria em Brasília, né? A família da minha mãe de Alpinópolis, né, da Ventania, e lá é uma cidade assim muito quitandeira, né? A gente brinca isso. Até mesmo meu avô, quando ele montou a padaria, eles moravam assim na zona rural, né, na roça. O filho mais velho dele estava com mais ou menos uns 7 anos, eles mudaram para a cidade para os filhos estudarem, né? E aí meu avô montou uma padaria, chegou na cidade, tinha um terreno, né? Naquela época era muito mais difícil montar, né, uma padaria, porque os fornos eram, tô olhando ali, de alvenaria, né? E era um custo muito alto para você montar. Então, na verdade, você tinha que ter o terreno para você montar a padaria. Não dava para você alugar um lugar e montar, né? Porque o custo era altíssimo, né? Investimento. E aí meu avô, né, ele montou e ele contava assim que na época ele tinha uma padaria lá, né? Mas a pessoa fazia assim um pão que não era assim um pão francês, era um pão, né, assim, gostoso tudo, mas assim era um pão simples. E fazia também uma massa doce. E quando meu avô chegou, ele começou a fazer, ele fez pão francês, fazia rosca, né? Fatia da rainha, que era muito famosa lá na época, e um monte de outras quitandas, né?
diferente, assim, um biscoito seco, um monte de coisa. E assim, nossa, foi o maior sucesso, né? Com a variedade que ele levou, assim, de produtos, que eram produtos produzidos em casa e ele acabou levando, né? E naquela época ele que era o padeiro. Sim. Você falou de forno de alvenaria. Lá a minha avó tinha um desses. Assim, não devia ser muito de padaria, mas não sei que na roça ela tinha uma base, né? A cobertura dele era de tijolo. A gente enchia de eucalipto, queimava esse eucalipto lá, fazia ele pegar fogo e o forno esquentava. Aí depois eles pegavam eu não sei o que era o negócio lá, tipo, fazia tipo uma vassoura, da roça mesmo ali, fazia uma vassoura, tirava todo o eucalipto ali, as foligens, tudo, varria tudo, jogava, e deixava só umas brasas nos cantos e depois colocava lá broa, broa de milho, broa doce, biscoito, ficava o dia inteiro por conta. Assava aquele monte de coisa, né? E, na verdade, né, não sei se você sabe um pouco assim, eu falo assim, principalmente o pão. Ele existe até hoje ainda, esse forno. E aí tinha, assim, umas receitas, assim, que era tipo assim, uma caçarola na brasa, né? Porque ela estavam cozinhando ali no forno, no fogão a lenha, já tirava aquela brasa e colocava já para assar um bolo, né? Ou uma broa, uma quitanda, né? Sim. Tinha muito isso mesmo. É um pouco diferente, né? O da padaria, né? Mas o processo é o mesmo ali, né? De lenha, tem que colocar lenha. Na época do meu pai, da padaria dele, eu lembro que, por exemplo, domingo não abria, né? A padaria. Aí, domingo à tarde, era assim, tinha que ir lá na padaria. A gente até brincava assim, eu vou lá pôr fogo na padaria. Mas não era acender o forno mesmo, né? Colocar a lenha para que na manhã, né, na madrugada da segunda, o padeiro chegasse lá, o forno já estava aquecido para assar o pão, né? Naquela época também fazia o pão bem mais cedo, né? Hoje não, hoje a gente já faz assim, a gente já tem as câmaras frias, né? Então, por exemplo, o pão que eu vou assar amanhã de madrugada, antes, né, para abrir a padaria, eu já faço ele hoje à tarde, ele vai para uma câmara com uma fermentação bem baixa e ele vai desenvolvendo ali, né? Então, hoje a gente tem, assim, várias maneiras aí, né? A gente tem pão de fermentação, né? Por exemplo, o pão que eu vou assar hoje à tarde, ele já é uma fermentação diferente do que eu faço para amanhã cedo, né? Então, por quê? Porque ele é uma massa mais fresca, né? Então, a fermentação é diferente, né? Então, hoje a gente tem, assim, muitas variações, assim, para atender todo o mercado, né? Sim. Mas é bem interessante isso, sim. Legal, é bem legal essa questão do pão, né? 3, 4 ingredientes, ele virar pelo menos não só nossa, né? Se a gente pegar um produto milenar, histórico, carrega uma história muito grande, que alimenta a população há milênios. Desde lá, de antes de Jesus, a gente já deu 2000 anos, que antes que veio do trigo, né? Que foi um dos primeiros produtos, né? Vou chamar de produto, né? Que foi cultivado pelo ser humano. Aí, a gente nem sei quantos milhões de anos que ou que realmente é um alimento que sustenta a humanidade há muito tempo. Isso. A responsabilidade dele por algo simples. Isso é verdade. Eu falo, o pão é um produto realmente abençoado. Exatamente. Né? Porque ele é um produto simples e que alimenta, né? Sim. E aí, se a gente faz com muito carinho, ele alimenta a alma também, né? Traz a memória afetiva. Com certeza, é verdade. Você comentou um negócio interessante, que foi a questão essa percepção de encerramento de ciclo. Você comentou lá atrás, de encerramento de ciclo. Falou assim, nossa, eu percebi e senti que não era mais para mim, ou melhor dizendo, não era mais para mim no sentido assim, já tinha finalizado o meu processo com a fonoaudiologia. Isso. Agora eu começo um novo ciclo. Acho muito interessante. Como que a gente percebe isso, sabe? Que o ser humano, sabe, a gente está aqui, na minha visão, né, no sentido de um aprendizado, com um propósito, de fazer alguma coisa para o outro e para nós. Como você falou, nossa, eu saí daqui, antes de vir para cá, passei ali, deixei os meus produtos ali na catequese e percebi, nossa, estou fazendo bem
o meu produto está fazendo bem e eu estou fazendo bem para a sociedade. Isso, É gratificante. com certeza, muito. Gratificante, né? Então, se a gente está imbuído, né, dentro de um processo, de um ciclo, e como que você percebeu assim, nossa, realmente, aqui acabou, agora eu tenho que começar esse outro? Eu acho que assim, veio um pouco, e na verdade, assim, às vezes a gente faz essa transição de carreira meio que obrigado, né? Acho que Aham. eu vou até ser, assim, sincera. Eu acho que a maioria faz isso, né? Porque às vezes você vem de um momento de trabalho que às vezes não está sendo, assim, tão promissor mais, né? Até mesmo em relação, às vezes, ao financeiro, né? Esse retorno financeiro. E essa minha transição, ela não aconteceu dessa forma. Realmente, eu comecei assim a sentir que parece que já estava assim encerrando, né? Algumas coisas elas contribuíram sim, né? Eu acho que assim hoje, né? A gente vem assim tá numa geração, a nossa geração é um pouco diferente, né? Um pouco não, acho que é muito diferente dos nossos filhos mais ainda, né? Mas eu acho que eu comecei assim a gente começou a ver assim um pouco assim da falta às vezes da responsabilidade, né, dos pais com aquela criança. Eu atendia muito, né, tinha um paciente adulto, mas eu atendi sempre mais crianças, desenvolvimento de fala, desenvolvimento de aprendizagem, né? E aí eu comecei a ver assim, a ficar assim de verdade um pouco frustrada em relação a a esse compromisso, né? Com as crianças mesmo, da família, né? Então, assim, a gente começa, né? Parece que a insistir muito em algumas coisas. E, assim, parece que isso já estava, assim, acho que me cansando, né? Um pouco. E eu comecei a ver que acho que, né? Não era mais o que eu queria para mim, né? No sentido que parecia que eu não estava, assim, sendo tão produtiva e entregando da maneira que eu sempre entreguei, né? Então, acho que veio um pouco disso aí, né? Dessa mudança mesmo que a gente está tendo, né? Então, o imediatismo, né? As pessoas querem as coisas tudo imediatas, né? E a gente sabe, hoje o mundo tem um monte de coisa que, assim, está completamente acelerado, assim, né? Mas o desenvolvimento do ser humano, né, principalmente o desenvolvimento biológico, ele não acompanha, né? Ele não acompanhou essa velocidade que a gente está hoje, né? Então, assim, se tivesse acompanhado, a gente ia falar assim, nossa, então a criança já vai, com 2 anos, já vai falar tudo, né? E não é, hoje a gente vê que tem crianças que ainda, né, estão no amadurecimento ali biológico e vão falar, terminar os seus fonemas por volta, assim, de 4 anos de idade, né? Então, assim, não houve esse acompanhamento aí, né? O nosso desenvolvimento, né, Sim. biológico não acompanha todo esse mundo nosso hoje. Então, acho que veio um pouco, assim, né, dessa cobrança, né, minha, no autocobrança, de entregar tudo, dessa perfeição, que isso aí eu tenho comigo. Em alguns momentos eu vejo que é uma qualidade, em alguns momentos, né, eu falo assim, a gente acaba sendo muito rígida com a gente mesmo, né? E então foi isso, né, que foi assim um pouco assim o motivo, né? Mais uma insatisfação interna, né? E aí começou a vir nessa questão assim de empreender em alguma coisa, né? E como eu já tinha vivenciado, né, esse meu lado que eu achava que não, que eu ia nascer fono, morrer fono, né, naquela coisa assim só do paciente. E aí eu vi que não, eu tenho outras habilidades, né? E claro, a gente também pode desenvolver, né? Tem habilidades que são um pouco assim natas, né? Mas outras você pode também aprimorar e desenvolver, Sim. né? E que é isso que eu faço, né? Hoje, né, na minha empresa é isso, né? Busco, né? A gente se conheceu, acho que no Sebrae, né? Sim. Então, assim, hoje eu busco muito, né? Por quê? Porque eu não vim também dessa área, né? Da administração, né? Apesar de que o empreendedor, ele não precisa de ser administrador, né? Para ter o seu negócio, né? Mas Conhecimentos que complementam. sim, são conhecimentos, assim, super importantes, né? Seja da administração, do financeiro, né?
da produção mesmo, né? De um monte de outras coisas, né? Que a gente tem que aprender a lidar ali naquele momento, né? Durante toda essa caminhada aí da empresa, né? Sim. E, né, estou sempre aprimorando, né? Buscando conhecimento, né? Hoje eu falo assim, tem uma coisa assim que diferencia também, né? Já passei muito aperto, né? Com mão de obra, e principalmente em relação assim, às vezes chega um funcionário novo, né? Na parte principalmente da produção, e a pessoa quer fazer o que ele fazia, por exemplo, lá na outra padaria que ele trabalhou, ou então quer fazer do jeito dele. E aí eu via que isso oscilava muito a qualidade dos meus produtos, né? Oscilava e parecia que o cliente é que tinha que ficar adaptando ao meu funcionário, né? E aí agora hoje não, hoje eu já tenho isso diferente na padaria, né? Às vezes as pessoas, né, por fora falam assim, nossa, ela é muito rígida com isso, cobra demais, mas não é, eu cobro o quê? A qualidade, né? Porque a qualidade para mim é essencial, né? Então, assim, hoje a pessoa chega para trabalhar na padaria, ela vai se adaptar às minhas receitas, aos meus horários, a modelagem ali que eu gosto, daquela rosca, né, daquele outro produto, de um pão. E isso tem funcionado assim muito bem. E assim, acabou que a gente tirou um pouco também, é, é, assim, algumas cobranças ali do dia a dia que acabava desgastando a relação, né? Minha Com o com o colaborador, né? colaborador, né? Então, assim, hoje não, hoje já faz diferente, já coloca diferente. E outra coisa também que eu faço é, a gente também está trabalhando bastante isso na padaria, que é a formação desses profissionais, né? Eu tenho uma funcionária que ela está lá comigo desde o primeiro dia que eu abri a padaria, né? É a minha padeira, né? Ela é uma padeira, é uma mulher, e ela veio, né? Ela trabalhou assim, a vida dela inteira como balconista. E aí, a gente estava na outra padaria ainda, quase assim, já fechando, mais ou menos um mês antes, assim, ela me pediu uma oportunidade para aprender, né, a parte de padeiro, né? E aí, eu falei, então vamos, né? Bora. E coitada, a gente fechou a padaria e ela teve que aprender assim, muito rápido, porque a gente passou um maior aperto, que a gente tinha um outro padeiro e ele teve acho que cortou o dedo, teve alguma coisa assim na época, né? E ela teve que, nossa, assumir. E eu falo assim, ela é assim, meu braço direito mesmo hoje, né? E aí já tenho outras, tem mais duas, né? Que uma já foi para a parte da confeitaria, a outra hoje é ajudante, né? Então, assim, eu também faço isso, né? Que eu acho que isso é bem legal também, né? Da gente dar essa oportunidade, né? Não só ao funcionário, mas principalmente a funcionária mulher, né? Que a gente vê assim o que a gente pode, né? Hoje tem muitas mulheres que elas assumem uma parte muito grande, né? Da gestão ali da família, né? Outras são sozinhas mesmo, né? Então isso também é uma coisa que eu priorizo também, né? Ajudo bastante as meninas. Na verdade hoje minha equipe ela tem um padeiro. A minha equipe é toda feminina e tem só um padeiro, né? Então, assim, mas é bem legal isso, sim. Né? A gente dá oportunidade também, né? Às outras mulheres, né? Ser esse exemplo, né? Com certeza, né? A gente tem que ter essa possibilidade de capacitar as pessoas. As pessoas têm que ter essa utilidade no mundo e a gente tem que se proporcionar isso. Isso. Quanto mais a gente ser senhor do nosso destino, vamos dizer assim, né? De conseguir nós por nós mesmos desenvolver, solucionar os nossos problemas, ter a capacidade do trabalho. O trabalho dignifica um homem. Então, se a gente consegue trazer isso para outras pessoas, é maravilhoso. Isso. Não é certeza. só não, toma isso e resolve, né? A gente vê muito, eu gosto de trazer muito nessa ideia de usar o exemplo com o filho. Se você vai lá toda hora e resolve o problema do seu filho, na hora que você não está perto, ele não consegue resolver nada. Sim. A gente saca a sua história, agora recente, que você comentou, da sua mãe com você. Vai lá, você aprender. Isso. Eu tô aqui para te orientar. Isso. Mas quem foi lá e fazer o bolo foi você.
Na hora isso que você é precisou, importante você mesmo. fez o quê? Me chama que eu te explico. Qual colher que você usou, você foi lá, deu orientação. A sua mãe Uhum, te deu orientação para usar as ferramentas corretas, as medidas corretas, os recursos isso. corretos, para que você conseguisse fazer seu bolo. Uhum, E esse aprendizado é quem sustenta quem é você hoje, isso, com não certeza. é? Com Então, se a gente certeza. Isso é verdade. não faz isso com o outro, dá essa oportunidade, lógico que você falou, a gente tem que ter um processo, tem que ter Uhum, um padrão, porque é a questão da qualidade, é o valor que eu estou entregando. uhum. Isso tem que ser sustentado. Mas a gente dá o direcionamento, a capacitação para que a gente consiga, né? É, e lá também eu vivo isso às vezes, né? Esse exemplo até, né, da minha mãe. Por quê? Porque às vezes a pessoa pega para fazer, né? Uhum. E aí ela já quer fazer tudo, né? De uma vez assim, sem perguntar nada. Aí às vezes não sai do jeito que realmente era para ser, né? Aí eu chego e sempre pergunto, mas como que você fez? Aí, fiz assim. Eu falei, então, podia ter me chamado, eu te explico, não tem problema, eu tô aqui para ensinar. Porque às vezes a pessoa também quer, assim, já mostrar que já sabe tudo, né? Sim. E aí, nesse processo, assim, né, da aprendizagem. E aí, você ensina. Eu falei, quantas vezes eu precisar, você pode me chamar, eu explico, a gente faz junto, né? E aí isso também vai dando uma confiança maior também, né, no colaborador, né? Isso também é muito importante, né? A gente está ali para dar esse apoio assim também, né? Exatamente. Praticamente assim, né? Muita coisa que faz na padaria eu sei fazer, né? Então isso também é importante porque você consegue, às vezes acontece uma coisa, esses dias mesmo aconteceu que um pão ele ficou assim, era um pão de hambúrguer e ele ficou assim quebradiço, sabe? A hora que você partia, aí mas eu fiz a receita direitinho, Uhum. né? Tudo bem, fez direitinho, fez todo o processo. Aí vamos pensar, aí a gente vai conversando junto, quando você vai lá e descobre, né? Eu coloquei um pouquinho mais de fermento para que chegasse na hora certa, né? Aquele produto. Outras vezes é o forno. Então, assim, tudo isso a gente sabe realmente que faz diferença, né? Na qualidade, né? Faz a diferença ali no processo e muita coisa a gente já consegue identificar o que é, né? Então, não, fiz certo. Não, você esqueceu, você pôs isso. Né, o pão de queijo desenvolveu demais, não tá? Tá meio biscoitado. Eu coloquei um pouquinho de água. Falei, tá vendo? Então, assim, a gente vai, né, identificando ali para manter realmente essa qualidade ali do produto, né? Isso é muito importante. Com certeza. E nesse sentido também de processo, é que tu tem seu tempo, né? Uhum. Tu tem seu tempo. E às vezes essa questão da internet, da vida que a gente vive hoje, trouxe uma percepção muito menor desse tempo, né? Uhum. Tudo acelerado, vídeos acelerados, são vídeos que são takes, né? São cortes ali que traz toda uma Isso. estrutura. Aí a percepção do ser humano tem mudado consideravelmente. Uhum. E tem coisa que não adianta. Igual você comentou. A formação da fala é 4 anos, dependendo. Isso. Um ser humano, para nascer, é 9 meses. Uhum. Né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos ali. 36 semanas, acho que é isso, né? Não adianta. Não vai deixar de acelerar. Não tem como. Com certeza. É lógico, a natureza, ao longo dos anos, a gente vai aperfeiçoando, o corpo vai adaptando. Uhum. Mas tem coisas que são mais tempo para poder aperfeiçoar. Você vê, até onde eu sei, que a gente tem onde a história conta, até onde que eu tenho registrado, mais de 1000 anos aí, milhões de anos, ainda assim continua sendo 9 meses. Isso. Então, coisa que não muda. É. Então, a gente tem que ter essa vamos dizer assim, aceitação, entre aspas, né? E até o processo do pão mesmo, né? Exatamente. Eu ia até comentar uma coisa com você, a hora que você comentou dos fornos, é uma história assim, bem interessante, né? Como é que surgiu o pão, né? E antigamente, né, existia assim, por exemplo, numa região, né, época antes de Cristo, né? Então, naquelas aldeias, né, tinha assim um forno só. Para a comunidade toda, né? Então cada família lá fazia seu pão e colocava lá para assar, né? Os pães. E o que diferenciava o pão de cada família era justamente aqueles cortes, né? Hoje a gente tem até
concurso pro pão que abre mais, né? Então dá aquela abre, assim, faz aquela abertura, dá aquela crosta, né, gostosa. E na verdade, aquilo lá, eles começaram a fazer alguns desenhos, aí um dava dois cortes, mas para diferenciar, né? E aí, por isso que o pão hoje, né, é cortado, né? Então veio daquela época lá. Então há quanto tempo? Então assim, não mudou, né? Muita coisa não muda, o processo continua, né? Tem coisa que é né? Não tem jeito de realmente de mudar, né? Não. A gente tem que respeitar, né? Exatamente. Esse processo. E a ideia. fermentação é justamente isso, né? Qualquer alimento que a gente vai produzir, né? Principalmente alimentos assim, né? Ligados assim dentro da padaria. A gente tem todo um processo, né? Um processo ali de você, né? Juntar os ingredientes, né? Transformar aqueles ingredientes num pão, né? Num alimento. Eu brinco muito isso com os meninos que trabalham na padaria. Eu falei, gente, olha que bênção que é. Vocês juntam o quê? Você junta farinha, junta água, um fermento, e olha o que ele transforma, né? Olha o que vocês estão fazendo, né? Então, assim, não é aquela coisa automática só de você produzir uma receita, né? É você realmente preparar, né? Com a alma ali aquele alimento, né? E isso é o diferente. Né? E aí é diferente daquele produto que é industrializado. E aí ele vai ter o que, às vezes? Uma má digestão, né? Que a gente sabe hoje tem muito estudo sobre isso, né? Então, quanto mais industrializado, né? Alguns tipos de farinha. Hoje, realmente, a farinha de antigamente, que é o que você falou, as pessoas produziam trigo lá na sua região, com aquilo ali eles faziam a farinha e faziam o seu pão, né? Uhum. É muito diferente, né? Da farinha hoje, né? Hoje a farinha ela se produz farinha o ano inteiro. Antigamente não tinha, né? As épocas certas, né? Que você ia plantar, colher e só naquela época que você ia ter aquele alimento, né? Agora hoje não, hoje até laranja, né? Você tem o ano inteiro, manga você tem o ano inteiro, né? Então assim tem também todo um processo aí diferente na qualidade, né, dessa matéria-prima, né? Então, principalmente até da farinha. Então, hoje a gente tem uma infinidade de farinhas, né, de marcas, né, de processo mesmo, né? Então, a gente tem uma farinha que tem, às vezes, mais proteína, menos proteína, uma farinha mais clara, né, mais escura. Então, tudo isso diferencia muito, né, o produto. Sim. Ficou mais complexo. Mas, Eli, e para o futuro, assim, o que você tem planejado? O que você está organizando, assim? Como você vê? Já estou organizando. Hoje eu estou com uma necessidade, né, na padaria de ter um pouco mais de espaços para as pessoas consumirem dentro da padaria. Né? Porque eu falo assim, eu faço muita questão, né, de você chegar lá às 6 horas da manhã, eu vou estar lá, vou estar ali recebendo meu cliente, eu sempre estou conversando, adoro aquele momento assim que a pessoa está ali na mesa, às vezes em dúvida de um bolo, né? E eu posso chegar ali, explicar sobre o bolo, falar dos sabores, né? Ajudar a pessoa, né, escolher o bolo mais saboroso ali para aquele momento que ela vai ter com a família, né? Ou até mesmo sozinho, mas assim, aquele momento do café, né? Sim. E aí as pessoas parecem que querem ficar um pouco mais na padaria, né? E aí eu estou sentindo realmente essa necessidade de ter o espaço ali para as pessoas consumirem dentro da padaria. Hoje eu tenho um espaço muito pequeno para isso, né? E aí me incomoda demais o cliente chegar e não ter um lugar para sentar, né? Eu fico assim apavorada. Eu queria que tivesse todo o espaço ali. E aí agora eu estou, né, ampliando ali, né, a parte do café. Vou fazer uma mudança, né, no layout ali da padaria e vou ter agora esse espaço ali, né, do café, né? Então a pessoa pode ir ali consumir, né, ficar o tempo que ela quiser. Às vezes até mesmo, né, hoje a gente sabe que tem pessoas que gostam de estar ali num cantinho, né, para trabalhar, né, às vezes até para uma criação também, né? Então eu vou ter agora esse espaço aí, eu acredito que no máximo dentro de 15 dias. Então só crescendo, só prosperando. Só crescendo, graças a Deus. Deu certo. Deu certo. Muito bom. E, sim, a gente encerrando, né?
papo tá bacana, pra gente encerrando. Uhum. O que você deixaria de mensagem final pro nosso público, quem está querendo empreender, ou quem está ali no dia a dia, achando que o negócio não está dando certo, ou até mesmo nessa ideia que você falou, olha, o ser humano tem que se conhecer, tem coisa que é para nós, tem coisa que não é para nós, tem coisas que há um tempo faz sentido, tem outro tempo que não faz sentido. Isso. É igual na escola, né? Primeira série, segunda série, aí vai, colegial, tá essa troca de ciclo. O que você deixaria de mensagem? Eu acho que a mensagem final, eu acho que é a gente aprender assim a se conhecer, né? Acreditar na gente, né? Que a gente é capaz. E eu acho que a partir desse momento, né? Que é uma coisa que eu sempre busquei também na minha vida, né? O autoconhecimento, né? Independente, né? Toda a época da minha vida sempre busquei isso, né? E hoje sinto num outro momento assim bem mais maduro, né? Mas eu acho que é graças a essa caminhada, né, que a gente vem fazendo. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que aprender a olhar para a gente e ver do que a gente gosta, o que faz sentido para a gente, né? E com isso a gente vai ter com certeza essa segurança para tomar essas decisões, né? Às vezes de mudar uma carreira, né? Tem muita gente que às vezes faz uma coisa que nem era o que queria fazer a vida inteira, e aí às vezes porque teve a influência da família, né, ou de alguém, e parece que falta essa coragem, né? Então, assim, a partir do momento que a gente olha para as nossas necessidades, para as nossas insatisfações, né, eu acho que a gente consegue assim ter um pouco mais de coragem para buscar um novo caminho. Eu acho que é isso. Muito bom. Agradecer você a participação, trazer essa história, essa inspiração. Muito bom bate-papo aqui com você. Eu que agradeço, viu, Bruno? Agradeço mesmo, né, a oportunidade de estar aqui, né, com o seu público, né, a gente conversar um pouco sobre isso, e estou à disposição, né, mesmo se alguém, né, quiser, né, trocar alguma palavra, né? Só ir lá na Só padaria. na padaria Felicidade. Liquinha Silveira, ali na esquina, Liquinha Silveira, não é isso? Isso. Agora com o espaço ampliado, tomar um cafezinho. Isso, tomar um café comigo. Certo. Isso mesmo. Tá bom. Muito obrigado, viu, Ellen? Obrigada. Boa tarde. Esse aí, pessoal. Quero agradecer a vocês também que estão nos acompanhando, o nosso conteúdo aqui. E é isso, né? Vocês estão aí no negócio de vocês, querendo montar um negócio. Assim como a Ellen diz, o primeiro passo é entender o que são seus valores, o que te move, o que te motiva, o que te faz caminhar na vida. Com isso, já te dá um direcionamento muito melhor para as suas escolhas. Porque a gente fica inseguro do que fazer, como não fazer. Primeiro, então, dá uma olhada para si, o que você gosta, o que te faz sentido. E olha para fora, o que eu vou absorver para poder atender essas minhas necessidades e caminhar. É assim que a gente deva fazer, a gente deva transitar por esse mundo, né? E atendendo nas nossas necessidades junto com o mundo, trazendo essa união. Com certeza nós seremos muito mais felizes. Já pedi para você compartilhar esse vídeo, esse conteúdo, para a mensagem chegar a mais pessoas, chegar a mais empreendedores que estão aí no dia a dia, já curtir, compartilhar e seguir o nosso canal. Agradecer também ao Juliano Mexerica, que dirige e produz o nosso podcast aqui, e a B2B Contábil, que proporciona. Nós estamos aqui gravando para vocês. Um grande abraço e até mais.